Olá, meu nome é Felipe Rodrigues, eu sou da Hunter Investimento e se você quer viajar, compra produtos importados ou está preocupado com o aumento do dólar, esse vídeo é para te explicar por que o dólar está subindo tanto e o que vai acontecer com ele, aonde que ele vai parar. Agora você vai entender isso de uma vez por todas. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal que a gente tem vídeo todo dia falando sobre as principais notícias que vão afetar o seu dinheiro, dicas de investimento, a gente fala sobre bolsa de valores, renda fixa e oportunidades, tá? Siga também a gente no Instagram e nas redes sociais que você vai ficar sabendo de muita coisa útil que vai te ajudar aí a investir melhor o seu dinheiro, tá? Então o primeiro ponto que a gente tem que fazer é contextualização do dólar. Vamos entender o que está acontecendo com o dólar, né? A gente sabe que nem todo mundo aqui fica de olho aqui na grade de cotações. Vamos mostrar aqui o dólar. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, é do dólar à vista, tá? Esse é o dólar à vista. A gente observa aqui que desde agosto de 2016, aqui ó, agosto de 2016, a gente colocou um gráfico diário aqui para ficar mais fácil para todo mundo poder acompanhar. Ele vem subindo, né? Isso aqui a gente chama aqui na análise técnica uma linha de tendência de alta. Olha como é que esses topos aqui da cotação vão se conectando. A gente começou a falar isso aqui lá nos 3,20, tá? 3,20, 3,19 e a gente está aqui hoje nos 3,48. A gente mostrando aí realmente em uma linha aqui, ó, essa linha de cima aqui, tá? Linha de tendência de alta. E aqui embaixo a gente tem uma outra linha aqui formando um canal onde a gente conecta os fundos, mostrando aí que o dólar vem subindo, tá? Vem subindo aí desde junho de 2017, tá bom? A gente vem montando essa escalada aí. Bom, isso tem preocupado muita gente, chegando o dólar aí a 3,48, né? Chegando uma cotação que a gente não via aí há bastante tempo. Para ser mais preciso, a gente só viu essa cotação aqui em dezembro de 2016. Ou seja, em 2017 e 2018 a gente não viu um dólar tão caro assim e vamos entender o que está acontecendo, o que está motivando esse dólar ficando aí cada vez mais caro. Tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o dólar está caro no mundo todo, não é uma situação só no Brasil. O mundo todo o dólar vem subindo. Tá? A gente tem um outro gráfico aqui mostrando para vocês, esse aqui é o índice do dólar, tá? Ou seja, é um comparativo do dólar com as principais moedas, tá, do mundo. Aqui inclusive está o real. A gente observa que desde fevereiro desse ano o dólar vem subindo forte, principalmente nos últimos dias, tá? Então vamos entender uma coisa, o dólar subindo aqui no Brasil não é exclusivo da nossa economia, tá? Muita gente fala, tá subindo porque o Brasil está entrando em crise, porque a gente tem um ano de eleição, que é uma instabilidade econômica, porque tá todo mundo com medo, enfim. Vamos com calma, tá? Vamos entender passo a passo. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é que o dólar está subindo no mundo todo e a gente está seguindo aqui um reflexo da economia internacional, tá? Não é uma coisa apenas e exclusivamente nossa, tá? Bom, de volta aqui no gráfico, a gente tem aqui, olha, ele subindo. Bom, e por que ele está subindo aqui, né? Ele já esteve um pouco mais alto aqui no passado, se a gente comparar aqui, ó, desde 2017, isso aqui conecta com o segundo ponto, ó. Beleza, aqui no gráfico aqui você está vendo todo 2017, tá? Olha como é que ele vem caindo, e nos últimos dias aqui, né, nos últimos sequência aqui, ó, de abril para cá, desde fevereiro, na verdade, ele vem subindo. O que aconteceu? O Trump, né, ele está falando que a dólar está muito barato, tá? Ele falou, olha, o dólar está muito barato. A gente quer deixar esse dólar um pouco mais caro, tá? Então, o governo vem forçando essa alta do dólar promovida pelo protecionismo econômico. Vamos entender isso aí, tá? O Trump, cada vez que ele cria lá uma condição, ele cria uma supertributação, como ele está fazendo agora com o aço e com o alumínio, deixando os produtos importados mais caros, ele quer valorizar a economia, a moeda local. Ou seja, ele quer deixar os produtos importados mais caros para que o povo americano, a principal economia do mundo, compre mais produtos americanos. Tá? Então é isso que ele quer fazer. Então ele quer que compre, por exemplo, ele quer que a carne que o americano coma não venha do Brasil, mas que seja produzida no próprio Estados Unidos. Isso para quê? Para o dinheiro circular lá dentro e aumentar a riqueza
da economia interna, tá? Isso é uma teoria clássica da economia, quer dizer, você tem que fortalecer a sua economia interna para ela poder crescer, ficar cada vez mais forte, mais sustentável, e o Trump vem fazendo isso de uma forma até meio radical, vamos dizer assim, né? Ele está forçando muito aí esse aumento aí da economia, tá? E esse gráfico que eu mostrei é exatamente o principal argumento do Trump. Olha, o nosso dólar ficou muito barato por muito tempo, né? Desde que ele assumiu o governo em 2017, vem ficando mais barato e agora ele está fazendo uma série de medidas para promover isso aqui, tá? Para promover esse aumento aqui da moeda, tá bom? Vamos fazer um comparativo agora. Vou colocar aqui nesse mesmo gráfico a cotação aqui do real. Tá? Então, olha só, a gente tem essas linhas, esse gráfico de candle, verde e vermelho, o dólar no mundo, e essa linha laranja, a gente tem o dólar real. Tá? Observe que a gente acompanha, tá? Aqui, ó, desde essa cotação aqui, vamos pegar aqui desde o mesmo período, 2017, cadê? Volta mais um pouquinho aqui, aí beleza. Desde 2017, repare bem o seguinte, que toda vez que o dólar cai, o real também, né, acompanha o mesmo movimento. Olha, acompanha o mesmo movimento. Aqui no mundo todo subiu um pouco, aqui a gente chegou a cair. Tá? Aqui andou de lado, aqui também andamos de lado. Aqui a gente tem aquela delação do Joesley, que deu uma discrepância, né? Fez o nosso dólar subir mesmo que o mundo estivesse caindo, e rapidamente a gente voltou a corrigir. Isso eu estou mostrando como que funciona essa sinergia, tá? Então, se o mundo todo sobe um pouquinho, a gente sobe um pouco mais, caiu, a gente caiu também. Até que em novembro a gente tem uma valorização mais alta do que no mundo, ok? Até que a gente acompanha. A partir daqui, né, vamos dar um zoom aqui, ó, mas nessa reta final, a gente também tem aqui, ó, essa mesma conexão, tá? Aqui nós estamos falando aqui de 2018, pessoal. Olha essa conexão. Aqui que chama atenção, tá? A partir de março, mais precisamente dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher, inclusive, a economia, né, o dólar no mundo estabiliza, enquanto na nossa moeda aqui com real sobe e sobe muito forte. Quando o mundo todo sobe, a gente sobe ainda muito mais, tá? Então a gente tem aí uma discrepância que a gente chama, né? A gente tem uma diferença de correlação, quer dizer, no mundo todo está subindo, só que no Brasil está subindo mais do que no mundo todo. Por isso que a gente está sentindo mais essa final aí de 2017, o dólar criou umas medidas de repatriação do dólar. O que é isso? É as empresas americanas que sedem nos Estados Unidos, que têm filiais no mundo todo, né? Então a gente tem clássico aqui, tem a GM, General Electric, tem a Ford aqui no Brasil, só para citar algumas. Está fazendo o quê? Criou benefícios, tá? O Trump criou um benefício para que essas empresas tragam o seu lucro das filiais para a matriz lá nos Estados Unidos. Tá? Essa forma de repatriação de moeda faz com que as empresas aqui no Brasil, por exemplo, vendam reais, comprem dólar, deixando um pouco a cotação da moeda um pouco mais cara, comprem dólar para levar lá para os Estados Unidos. Como que ele fez isso? Através de isenção de impostos e benefícios fiscais. E isso tem as empresas do mundo todo, estão levando dinheiro dos seus países e levando lá para os Estados Unidos, deixando aí a economia americana mais forte, mais segura, mais sustentável e com mais riqueza, tá? Esse é o objetivo aí do Trump, fazer isso. Então, justifica também um pouco aí porque que o dólar está subindo no mundo todo. É claro que a gente está falando nesse contexto aqui, não é um motivo apenas, tá? São vários motivos que estão fazendo aí, uma junção de motivos que está fazendo o dólar subir no mundo todo. Um outro fator relevante que a gente tem é o petróleo. O aumento do valor do barril do petróleo está deixando a moeda mais cara. Vamos entender isso aí, como que é essa correlação. Primeiro que a gente tem que entender que o petróleo ele é cotado em dólar. Então significa que se nós brasileiros, né, a Petrobras precisa comprar petróleo, ela vai ter que comprar dólar, pagar para a Arábia Saudita dólares, a Arábia Saudita tem que pegar esse dólar, transformar para a economia local, distribuir ele e fazer os pagamentos que tem que ser feito, tá? Então, todo mundo precisa comprar dólar para comprar petróleo. Bom, entendido isso, toda vez que o petróleo fica mais caro, a gente precisa de mais dólares para comprar a mesma quantidade de petróleo. Em torno aí de 60 dólares, 50 dólares o barril, agora a gente tem custando 70 dólares o barril. Ou seja, comprar a mesma quantidade de petróleo, nós precisamos de comprar mais dólares. E isso faz com que a cotação da moeda
fique mais elevado. Constantes conflitos na região do Oriente Médio, né, principais campos de petróleo do mundo, tornam ali a commodity mais cara, mais difícil de ser extraída, mais difícil de ser transportada, consequentemente mais caro. É muito simples entender, né? Ninguém quer ficar trabalhando lá num campo de petróleo, né, que é altamente explosivo, no meio de um conflito, no meio de um bombardeio, ou no meio de um conflito armado. A gente viu, por exemplo, os conflitos na Síria, né, na região ali do Oriente Médio, então tem se intensificado recentemente, principalmente com essa disputa ali de armamento químico, né, sendo utilizado contra a população. E isso aumenta o estresse e o risco da região de cada vez ficar mais caro produzir o petróleo. Além disso, se não for só os conflitos ali no Oriente Médio, a gente tem a OPEP. O que é a OPEP? É o cartel das petrolíferas, ou seja, os principais produtores de petróleo fizeram um acordo, né? A OPEP já existe há muito tempo, mas fizeram um acordo para quê? Para falar assim, olha pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos aumentar o nosso lucro, o que a gente tem que fazer? Vamos vender o petróleo mais caro. Então vamos colocar, o petróleo está muito barato, lembrando que o petróleo aí já teve na casa aí dos $100 o barril, tá? Isso lá em 2015, e agora está na casa dos 50. Então vamos levar um pouquinho disso aí e agora, né, a gente vai subindo e já está na casa dos $70 o barril. Então a OPEP deixou claro que quer um petróleo mais caro para quê? Aumentar o seu lucro. A Arábia Saudita, né, um outro também grande produtor de petróleo, também deixou claro, ainda faz parte da OPEP, mas defende veementemente que o barril do petróleo seja cotado a $100, né? Atualmente está em 70. Ela falou assim, olha, vamos deixar o preço do barril um preço bom, seria $100. Isso aí aumente a pressão compradora de barril de petróleo, o pessoal começa a comprar mais petróleo para estocar petróleo, e aí estocando petróleo tem que gastar mais dólares, e isso está fazendo essa corrida aí. Então a gente já começa a entender os cenários aí mundiais, macroeconômicos, que estão fazendo aí esse dólar subir no mundo. E agora um caso bem específico aqui do Brasil, que está fazendo essa disparada, essa corrida aqui na cotação do dólar no Brasil. A gente tem um cenário que esse ano a gente tem ano de eleição, né? Um ano aí que a gente não sabe quem vai ser o nosso próximo presidente. Diferente aí dos anos anteriores, a gente sempre teve uma polarização, desde 89, lá da primeira eleição que a gente teve para presidente, depois das diretas já, a gente sempre tinha uma polarização. Primeiro era Collor-Lula, onde o Collor ganhou, depois a gente tinha Lula-Fernando Henrique, depois a gente sempre, depois de Lula-Fernando Henrique, a gente sempre teve PSDB e PT disputando ali quem seria o presidente do Brasil, né, até as últimas eleições. E agora a gente tem um cenário totalmente de incerteza, né, vindo um novo player que é o Bolsonaro, a gente tem um novo player ali que é um outsider, né, uma pessoa totalmente de fora, que é o Joaquim Barbosa, né, disputando ali a cabeceira. A gente tem a Marina Silva também, que foi senadora, mas nunca foi ali uma executiva, né, nunca teve um cargo executivo de governante ou de prefeita ou de governadora, né, muito menos presidente, para a gente saber como é que ela vai conduzir. São os três principais ali, pivôs ali, que estão disputando essas eleições. Então, né, as pessoas discutindo política, isso é muito bom, mas assim, você não tem uma segurança do que vai acontecer e de quem vai assumir o governo a partir daqui. Então pensa assim, grandes investidores sabem que a bolsa, né, o cenário macroeconômico da bolsa de valores é favorável para alta. Inclusive, dando uma pausa aqui, se você quiser saber mais com o futuro da bolsa, fazer um vídeo desse aqui relacionado à bolsa de valores e à economia, deixa aqui nos seus comentários que a gente pode fazer um vídeo disso. E se você está gostando do conteúdo aqui, já deixa um like aqui, que isso ajuda a gente bastante. Divulga esse vídeo aí para os seus amigos aí, companheiros, nos grupos aí do WhatsApp, para conhecer um pouco mais o que está acontecendo com o dólar, aquele amigo seu que está falando bobagem aí, porque o dólar está subindo de outras coisas. Agora, uma vez por todas, você vai entender por que o dólar está subindo muito aí, tá bom? Compartilha esse vídeo que isso ajuda a gente bastante aqui sobre isso. Então, o que está acontecendo com os investidores na Bolsa de Valores? Olha, o pessoal acredita que o cenário macroeconômico do Brasil é que a Bolsa vai subir muito. Então, a Bolsa hoje está na casa aqui dos 86 mil pontos, é esperado aí chegar a 120 a 150 mil pontos, isso no final desse ano ou até o ano que vem. Então, ninguém quer ficar de fora dessa supervalorização da Bolsa e está comprando Bolsa de Valores. Entretanto, o risco político que a gente tem de uma nova eleição pode fazer com que a bolsa caia 1, 2, 3 meses, possa ter perdas aí. Então, o que o investidor faz? Ele comprou, tem posições na bolsa, ele está comprado, né, em várias empresas, mas como é a forma que ele faz para se proteger disso? Se a bolsa cair,
o que acontece, qual que é a ação correlativa, né? Ou seja, o que vai acontecer de forma inversamente proporcional? O dólar sobe. Uma vez que a bolsa não fica interessante aqui no Brasil, a bolsa vai cair, os grandes investidores vão comprar dólar para investir nas empresas lá fora. Isso faz com que a moeda suba. Além dos investidores estrangeiros também não tendo lucro aqui, vão tirar o seu dinheiro, ou seja, uma correlação, bolsa cai, dólar sobe. O que os investidores estão fazendo? Começaram a encontrar o dólar ali na casa dos 3,10 no início desse ano. Com quem? Com Lula lá sendo preso, né? Saindo julgamento do Lula e ele sendo condenado. Então, a gente tem ali o dólar bateu a 3,10, depois voltou a 3,20, ficou ali oscilando um tempo entre 3,20 e 3,30. O que esses players fizeram? Olha, vamos comprar dólar. É a nossa medida de proteção. Se a gente tem uma perda na Bolsa de Valores de 5%, a gente recupera isso com essas posições no dólar. O dólar vai subir 5%, 6%, 7%, 10%. Então, a gente compensa essa perda da Bovespa com o aumento aqui da moeda em dólar. E isso chama proteção de hedge, né? Ou seja, você faz operações de margem, né? E aí você tem um conceito de alavancagem financeira que deixa isso ainda muito mais lucrativo. Se você não entende sobre isso, deixa aqui nos comentários. E aí você tem aí uma série de fatores que estão motivando o pessoal a comprar dólar nesse momento para fazer proteção. Então a gente mostrou aqui vários cenários. Primeiro, o dólar subindo no mundo, o petróleo fazendo o dólar subir, as medidas protecionistas e a gente tem um cenário característico aqui que é ano de eleição e a gente também tem os investidores comprando dólar, fazendo a cotação ficar um pouco mais cara de sair. Quais são as referências anteriores que a gente tem e até onde esse dólar pode chegar? Num pior cenário que a gente viveu na economia brasileira, pior recessão, o nosso dólar chegou a 4,20 em 2016, ali no ápice da crise de Dilma. E a gente está bem longe, a nossa conjectura atual, a nossa história do nosso Brasil agora está muito diferente de 2016. Então 4,20 assim, é o teto máximo que a gente chegou no pior cenário da história do nosso país. Então, acho que 4,20 é um teto assim, difícil de ser alcançado, ou seja, difícil da gente chegar até lá. Felipe, mas a gente está 3,48, está próximo dos 4,20. Relativamente sim, mas eu acho que é um cenário bem distante da gente estar lá. Vamos pegar outra crise, uma outra recessão que a gente teve até mais recente, que deu também um tom da moeda. Na crise de maio de 2017, no Joesley's Days, divulgou lá os áudios, as gravações falando lá que o Temer estava tentando comprá-lo, ou seja, comprar o seu silêncio, enfim, ele solta aquele áudio ali falando disso tudo. Vamos contextualizar, vamos dar uma viagem no tempo rapidinho aqui, entender aquele dia, 18 de maio de 2017, como é que a gente estava. O Brasil não tinha presidente, né? O Brasil tinha um vice-presidente. O nosso presidente tinha sido deposto há um pouco mais de um ano, né? A Dilma tinha saído da presidência, então a gente estava vivendo um momento ali de instabilidade, o Temer tentando se segurar ali na cadeira. Bom, se sai o Temer, que é o vice-presidente, quem assume o cargo seria o presidente da Câmara, que é o sucessor imediato. O presidente da Câmara estava afastado por corrupção e sendo julgado pelo STF. Então, quer dizer, nós não tínhamos ali também um sucessor da Câmara. Ele estava afastado, o presidente da Câmara não existia. Bom, ok, então seguindo aí, terceira linha sucessória aí, a gente tinha um presidente do Senado, que também estava sendo investigado por corrupção. Então a gente tem uma presidente sofrendo impeachment por corrupção, um vice-presidente sendo acusado por corrupção, um presidente da Câmara sendo acusado afastado por corrupção e na terceira da linha sucessória a gente tinha aí o presidente do Senado também sendo investigado por corrupção. Então, olha o problema que a gente estava ali no colo, ali nas mãos, como que a gente ia fazer isso. Nessa instabilidade de não saber quem ia assumir o governo, o dólar chegou a 3,38. Ele deu um pico, ele subiu, bateu lá 3,38. Vamos mostrar isso aqui no gráfico que fica mais didático. Bom, aqui você está vendo o gráfico aqui das cotações, só para você ter uma ideia. Esse pico aqui, esse aqui é o cenário que a gente tem. Então aqui a gente tem aqui dezembro de 2016, ali o momento ali bem forte de crise ali de dólar batendo a 3,47. Depois a gente tem aqui 2017, o dia do Joesley, essa recessão. E agora, onde está a nossa cotação atual aqui do dólar. A gente pode pegar aqui antes, ó, para você só ter uma referência. Esse aqui é o pior cenário da história, quando o nosso dólar bateu aqui a 4,20. Tá bom? Antes disso, olha como é que ele ficou muito mais baixo, né? Então a gente está brigando ali no alto. Quer dizer, tem um espaço aqui, desde 2011 lá, o dólar abaixo de R$2, a gente teve aqui, ó, só para você ter ideia, aqui é 2011, dólar aqui é a 1,60, maravilha.
1,60, 1,80, subiu muito e consolidou aqui em cima, tá? Então a gente viu aí o nosso espaço-tempo, onde nós estamos aqui no tempo, tá bom? Bom, a gente já mostrou essas linhas aqui, né, mostrando que a gente está vivendo aqui uma tendência de alta do dólar, mas ficou claro aí o cenário que a gente está vivendo atualmente. Vamos deixar assim só para facilitar aqui o contexto. Isso aqui, lembrando, pessoal, isso aqui é o dólar à vista, tá? É o dólar Petax, é o dólar à vista, é o dólar que a gente compra, né, efetivamente, ou seja, é o dólar comercial, tá? Que as empresas compram. Isso aí a pergunta que fica, né? O que pode fazer o dólar parar de subir? Né? Quando ele vai subir até que ponto e quanto que esse balão estoura, né? Quanto que ele volta a cair? Primeiro ponto que pode fazer esse dólar cair é a intervenção do Banco Central. Né? Ainda em abril, nesse mês, o presidente do Banco Central disse que tem munição suficiente, o que é essa munição? Reservas de dólares, para vender a moeda abaixo do preço, forçando a queda. Então, por exemplo, o dólar está 3,48, o Banco Central fala assim, pessoal, a partir de agora estou vendendo dólar 3,40. O que é 3,40? Estão vendendo a 3,40 e todo mundo começa a negociar a 3,40. Quem quer vender dólar vai ter que vender a 3,39 e aí o governo motiva, força uma queda da moeda através dessa intervenção. Isso chama, inclusive, swap cambial. O presidente do Banco Central falou que tem essa munição, que tem reserva em dólar, que tem dinheiro, tem muito dólar para poder vender. E essa fala dele aconteceu quando o dólar estava na casa dos 3,35 e ele deixou chegar até 3,48, subiu 13 centavos depois que ele falou isso. E a gente não viu nenhuma intervenção eficiente do Banco Central. Vamos entender por que a gente não viu uma intervenção do Banco Central. A gente fala um pouquinho mais para frente por que eu acho ainda que o Banco Central não fez nada. Outro ponto também que pode fazer a bolsa cair, a Bovespa fica muito barata para investidores estrangeiros. Quanto mais o dólar sobe, mais barato a gente fica. Menos um dólar de um americano, por exemplo, compra muito mais. Com um pouco de dinheiro de lá, ele cada vez fica, entre aspas, mais rico aqui na Bovespa. Cada vez as empresas ficam mais baratas. E então isso está fazendo o quê? Uma vinda de investidores estrangeiros. Né? A gente for ver o saldo da balança da Bolsa, a gente está vendo aí que o quê? Que está entrando cada vez mais investidores estrangeiros na Bolsa, né? Nos últimos dias. Principalmente a gente vê essa retomada em abril, entrando muito investidor estrangeiro comprando bolsa, porque a bolsa está ficando mais barata. Para ele comprar a bolsa de valores, ele tem que trazer os seus reais lá, sua reserva em reais, ele tem que chegar aqui no Brasil, vender o dólar, comprar reais, para ele poder comprar a bolsa. Isso força, então, uma queda na moeda. As transações correntes do Brasil estão positivas. Esse é um outro fator também que motiva aí o dólar a cair, tá? O Brasil está exportando mais do que importando, ou seja, ele recebe mais dólares do que tem que pagar. Isso também, né, no final da balança, que ele acaba tendo que vender mais dólar para poder pagar as pessoas, pagar os funcionários, pagar todo mundo. Isso estimula também a queda da moeda. Bom, mas no momento essa soma de fatores, né, que estão estimulando a queda não está sendo suficiente para conter o aumento. Isso porque o dólar, né, nada mais é do que uma procura e demanda, né? Ou seja, tem muita gente querendo comprar dólar e pouca gente disposta a vender dólar. Então, como tem muito mais urgência de compra, está fazendo o dólar subir. Outra pergunta que paira no ar, que a gente vai responder aqui: qual é o futuro do dólar? No processo do Joesley, chegou aí na casa dos 3,38. Hoje está 3,48, ou seja, por mais que a gente não tenha um cenário tão ruim quanto tinha naqueles dias do Joesley, dia 18 de maio, o dólar está ficando mais caro. E tecnicamente, se a gente fazer uma análise técnica da cotação da moeda, o nosso próximo alvo é 3,62. E é um ponto muito importante que dificilmente deve ser ultrapassado, porque a gente tem um ponto de 3,60 realmente está caro. Tecnicamente e emocionalmente, acima dos 3,50, o dólar está caro. Então a gente vai ver uma intervenção do Banco Central aí a qualquer momento. 3,48, o dólar não se sustenta lá em cima. É um dólar caro, ele pode subir um pouco mais? Pode. Porque a gente tem todos esses cenários aí, a gente tem o petróleo subindo, a gente tem o Trump aumentando, fazendo mais proteção lá nos Estados Unidos, levando a moeda, os investidores nacionais fazendo proteção de hedge. Quer dizer, nesse momento tem uma série de fatores que estão estimulando os compradores a comprar dólar. Tem uma série de pontos que te levam a isso. E você tem os fatores também que te levam pessoas a vender o dólar, né? Os exportadores a pagar
pagar os seus funcionários aqui, ele recebe em dólar, tem que pagar os seus funcionários, a gente tem esse equilíbrio. Nesse momento, a balança está pesando mais para o lado dos compradores, ou seja, eles estão mais agressivos, com mais urgência, com mais necessidade de compra. Quem pode pesar essa balança efetivamente nesse momento é o Banco Central. Um dólar disparando para cima não é interessante também, porque a gente tem um dólar alto, pode aumentar a inflação, ou seja, os produtos que a gente importa ficam mais caros, pode dar uma desestabilizada na economia. Quem importa produtos, ou seja, quem compra de fora para vender aqui dentro, você vai ver os preços ficando cada vez mais caros, então isso também desequilibra um pouco aí a economia. Então o governo tende a manter essa briga mais equilibrada e ele pende para o lado mais fraco. Por que então que o Banco Central ainda não interviu, Felipe? Se ele falou que ia intervir, que ele tinha capital, que ele tinha munição para vender dólar, por que que ele ainda não vendeu? Bom, no meu ponto de vista, se ele vender agora, com esse tanto de investidor querendo fazer proteção de hedge, ou seja, fazer essa trava de segurança, né, comprar dólar para pegar em uma eventual desvalorização da moeda, da bolsa, ele só vai favorecer os investidores. Ele vai vender muito dólar, vai encontrar uma contraparte muito eficiente, ou seja, muitos investidores querendo comprar cada vez mais dólar, vai ficar aquela briga ali e a cotação não vai ter uma queda significativa de volta lá para casa dos 3,20. E no meu ponto de vista, o que o governo está fazendo? Olha, vamos esperar, deixa os investidores comprarem tudo que querem comprar, chegar até um ponto que eles falam assim, agora está caro, já não vale mais a pena eu montar posições em dólar, é esperar isso acontecer, acabar, entre aspas, né, o dinheiro do investidor ali que está disposto a comprar dólar, para que as ações do Banco Central tenham mais força e eficiência. É claro que o Banco Central também não vai deixar isso correr solto, por isso que eu acho que é muito difícil o dólar passar aí a casa dos 3,60, porque aí também já fica, na casa dos 3,50 já fica psicologicamente muito forte a cotação. Então, concluindo todos esses fatos, é essa eterna briga de compradores e vendedores, e nesse momento compradores estão vencendo por todos esses fatores que a gente citou aqui. Os vendedores estão lá, né? Nesse momento eles estão perdendo a batalha, a gente está esperando aí o Banco Central entrar, intervir e equilibrar a moeda. É provável, né, que no longo prazo, ou seja, pós-eleições, aí, dependendo de quem vai assumir realmente o governo, o preço volte aí para casa dos 3,20. Que é o seu patamar natural, que é o seu ponto regular, onde se fortaleceu por muito tempo nessa região, mostrando que nessa conjectura atual, 3,20 ali é um ponto interessante, é um ponto satisfatório, agrada gregos e troianos e ele deve voltar para ali. A gente espera que isso deva acontecer, né? A gente tem mais história para acontecer ainda, mais eleições, mais cenários críticos, mas essas oscilações são naturais, devem ocorrer, mas agora pelo menos você tem um panorama, você tem uma visão, e você está entendendo o que está acontecendo no dólar. Então quando você vê as pessoas falando aí que o Brasil tem crise, o Brasil tem recessão e tudo, o dólar está disparando porque por causa do Bolsonaro, enfim, etc. Você sabe agora tecnicamente o que está acontecendo, você está contextualizado e sabe, né, o que vai acontecer aí com o futuro da moeda. Então, deixa o seu like aqui, deixa o seu joinha, agradeço. Se inscreve no nosso canal para ficar sabendo sempre aí por mais novidades aí, mais notícias sobre economia, entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo e como que isso pode afetar o seu dinheiro. Então, compartilha esse vídeo aí com seus amigos e um abraço e até mais.